O YouTube, por ser uma plataforma global que atinge mais de 2 bilhões de usuários mensais, é a plataforma ideal para você iniciar hoje o seu alcance, a sua visibilidade e, de alguma forma, angariar benefícios com o YouTube. E nesse vídeo em específico eu resolvi trazer por que você deveria iniciar no YouTube, algumas questões práticas, e no final desse vídeo você vai entender o porquê é tão importante você ter criado, ou pelo menos criar, um canal no YouTube e assim construir a sua visibilidade na internet. O primeiro ponto, antes de tudo, é construir a sua marca, construir a sua autoridade na internet e ficar mais visível. Eu não sei você, mas quando eu era adolescente eu escutava muito de empreendedores, de pessoas influentes falando acerca de não basta ser, tem que aparecer. E também uma frase muito interessante que é: quem não é visto não é lembrado. Frases essas que demonstram que quanto mais você aparece e de alguma forma constrói a sua autoridade e engajamento na internet, mais fácil é de você, pelo menos, vender alguns produtos, pelo menos de estar construindo uma comunidade e se tornar referência naquilo. Se você começar hoje no YouTube e postar frequentemente, pode ser, obviamente, 1 mês, 2 meses, não vai ser algo expressivo, mas no futuro e a longo prazo você vai sim ter oportunidades, provavelmente aí de alguma palestra, oportunidade de estar indo numa escola, falar sobre o nicho ou o assunto que você decidiu falar, ou então qualquer outro fator que te impulsione com o crescimento de pessoas te assistindo e você se tornando referência naquilo. E aí a gente chega no quesito de posicionamento, que é quando você começa a construir conteúdo e fornecer conteúdo de qualidade, você começa a se tornar referência naquilo, as pessoas começam a te ver como uma autoridade e aí você passa a se tornar uma referência. O segundo porquê você deveria construir ou começar um canal no YouTube é desenvolvimento profissional e pessoal. Isso porque quando você começa a criar vídeos e falar o tempo todo, porque afinal de contas você está falando quando você está se comunicando no YouTube, você começa a se comunicar de forma clara e entender diferentes tipos de público. Por exemplo, quando eu comecei esse canal, eu comecei a fazer desenhos animados, então eu não falava. Depois frases, e aí eu mudei todo o estilo do conteúdo para falar de temas amplos, temas complexos e polêmicos. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu percebi que minha comunicação foi melhorando muito ao longo do tempo, diminuindo aí vícios de linguagem, enfim, frases que não tem conexão, construir um bom storytelling e me comunicar de uma forma que eu comecei a receber inscritos de pessoas que têm 60 anos mais, como também jovens de 15, 17 anos engajando no vídeo, comentando. E então eu pude entender que eu consigo me comunicar, aprendendo a me comunicar, me evoluindo e atingindo diferentes tipos de público. Além da comunicação também, o YouTube te ajuda com uma série de técnicas, como você fazer a edição de vídeo, fazer a transição, fazer o design do vídeo, copywriting, que é o texto persuasivo, de uma forma que você clique nesse canal, ou então tenha desejo, curiosidade de ver a respeito do vídeo. Então você começa a aprender série de técnicas e desenvolver elas. Terceiro ponto, e isso foi muito interessante, pelo menos um aprendizado muito forte para mim, é que você deve estar do lado de pessoas que criam conteúdo e não do lado de pessoas que só consomem ou assistem o tempo inteiro. Deixa eu me explicar. Eu lembro que eu comecei a assistir um vídeo de um rapaz, eu vou deixar ele aqui, e que, pra mim foi muito interessante, pelo menos um dos vídeos que ele criou, que era a respeito de você estar sempre do lado de pessoas que criam conteúdo. Pelo menos 70% do tempo você deve estar criando conteúdo e não apenas consumindo. Sabe aquela pessoa quando você entra no ônibus lotado, tá todo mundo ou assistindo TikTok, ou tá assistindo algum vídeo no Facebook, ou tá scrollando o Instagram,
ao invés de estar criando algum conteúdo. E não precisa ser necessariamente um influencer, ficar falando o tempo todo. Apenas fornecer conteúdos de uma forma com que aquela pessoa crie valor para os outros e seja paga por isso. Então, além dos fatores que eu falei aqui, de você se tornar autoridade, influente, melhorar a comunicação, o terceiro, na qual eu estou falando agora, é você também aprender a criar conteúdo, gerar valor para as outras pessoas de uma forma que as pessoas procurem você e paguem ou para consumir o seu conteúdo ou consumir algum serviço seu. E o quarto, para finalizar, é a mudança de mentalidade. Então, quando você está falando em frente à câmera, você começa a se preparar para que no futuro você esteja fluente, de uma certa forma, a se comunicar com milhões de pessoas. Então a sua mentalidade muda, você só fica assistindo conteúdo. E ao invés disso, ao gerar conteúdo, o seu cérebro ele muda um gatilho do formato zona de conforto para o formato criador, do formato arquiteto. Ou seja, você estruturar o conteúdo, não apenas chegar aqui e falar, mas você criar um roteiro. Então você vai trabalhando o seu cérebro, você vai trabalhando os seus pensamentos e você acaba se tornando uma pessoa mais criativa, acaba se tornando uma pessoa que também começa a ter capacidade de enxergar negócios. E por aqui eu finalizo, não há um momento certo para você começar, não espere um momento perfeito. A perfeição ela vem com a prática, então o YouTube é o jogo da prática, é o jogo da evolução. Então a cada vídeo você vai melhorando, a cada vídeo você vai evoluindo a edição, a comunicação, até que chega um ponto onde você tem uma comunidade que segue você. Então, se inscreva no canal, deixe aí o seu gostinho e compartilhe com outras pessoas também que provavelmente você tenha afetividade e que você queira ver a evolução delas também. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Mais vídeos aí semanais para você.